Amados, vamos tomar os nossos boletins e eu convido todos a lermos juntos o texto base da nossa meditação de hoje, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17. Aí consta que é a partir do 24 ao 30, mas é 26 ao 30. Houve um pequeno erro de digitação. Mas eu convido todos a lermos juntos com bastante vigor e convicção. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos concedeste este momento tão especial de juntos, em comunhão uns com os outros, estarmos aos teus pés, Pai, para por ti sermos ensinados, por ti sermos encorajados, por ti sermos exortados, meu Pai. Mas nós compreendemos, Pai, que as verdades expressas na Tua Palavra, elas só podem ser discernidas, Pai, espiritualmente. E esse discernimento só pode ser concedido por Ti mesmo, Pai, através da obra do Espírito Santo. E é por esta revelação que nós clamamos nessa manhã, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê discernimento, para que possamos ver na Tua Palavra, Pai, a Cristo. E qual é o teu chamado a nós e qual é a tua instrução para cada um aqui nesta manhã. Em o nome de Jesus, amém. Vamos ao texto. O texto base nos apresenta uma espécie de panorama de como será o ambiente do mundo nos dias que antecederão a volta de Cristo. Jesus retoma esse mesmo assunto com mais detalhes algum tempo depois, em seu famoso sermão profético, que consta em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. E eu encorajo aos irmãos que, se possível, ainda hoje, vocês leiam esses textos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Eu tenho aprendido que quando nós estudamos algum conteúdo no mesmo dia em que nós tivemos o contato com ele, o aprendizado é muito maior, a assimilação é muito maior. Mas nesses textos, Jesus encoraja sua igreja a perseverar nas adversidades e a não se enganar com os falsos profetas que irão se levantar nos últimos dias. O intuito deste estudo, amados, não é estimular a curiosidade de ninguém e nem fazer especulações sobre assuntos concernentes à volta de Cristo. Bem recentemente, uma cantora brasileira, ela falou sobre a volta de Cristo num ambiente bastante curioso, né? Ela falou sobre a volta de Cristo, alguns aspectos sobre o arrebatamento. Nós sabemos que muitas vezes essas palavras, elas trazem muito mais curiosidades, elas deixam as pessoas mais assim interessadas em conhecimento, para depois até discutir e debater sobre o assunto. De alguma maneira ou de outra, a palavra não volta vazia. Mas o meu intuito nesta manhã é que, diante das verdades reveladas na Escritura acerca da volta de Cristo, nós sejamos abençoados de maneira a sermos edificados, santificados e fortalecidos diante dos fatos que se apresentarão, que serão impostos a nós cada vez mais nos dias que antecedem a volta de Cristo, os quais temos plena convicção que estão cada vez mais
próximo esse dia, e as situações, as características do mundo cada vez mais evidentes. Conforme nos asseguram as Escrituras, haverá muitos sinais espantosos nos dias que antecederão a volta de Cristo. Porém, a despeito da quantidade enorme de sinais que se apresentarão, as pessoas estarão à semelhança das que viviam nos tempos de Noé e de Ló, vivendo suas vidas normalmente, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Elas estariam focadas em seus projetos pessoais, porém cegas para as realidades espirituais. No texto base, como vocês viram, diz que nesses dias que antecediam, o que eles estavam fazendo? Se preparando para um juízo? Não. Eles estavam comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, coisas normais, coisas que inclusive não há problema nenhum nelas, mas vivendo as suas vidas de maneira totalmente displicente, como se nada estivesse para acontecer. No entanto, nós cremos pelas Escrituras que nos dias que antecederem a volta de Cristo, haverá sinais, e já estão havendo, diante dos nossos olhos. Se você tem estado com o seu olhar atento ao Senhor, à sua palavra, se você tem tido comunhão com Ele, você não será pego de surpresa. Porque haverá sinais na política, nos diz, não está no boletim, mas em Lucas 21:10 diz que então levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá sinais na natureza, Lucas 21:11, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Haverá sinais na religião, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, conforme Marcos 13:22. Haverá sinais nas pessoas, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, no entanto, o poder. Foge também desses. Isso está em 2 Timóteo 3, de 1 a 15. Que lista terrível de características. Mas se você está vivendo nesse mundo e tem um mínimo de olhar crítico, de discernimento acerca do ambiente em que nós estamos vendo, esses são fatos inegáveis. Todos esses fatos descritos são perfeitamente perceptíveis a qualquer pessoa. Mas além de todos esses sinais no mundo, haverá também sinais na igreja. E que sinais são estes? Por um lado, uma grande perseguição. A igreja, durante toda a história, ela sofreu perseguições em vários lugares, em vários períodos, mas no período que antecede a volta de Cristo, essa perseguição ela irá se acentuar. A palavra compara os dias que antecedem a volta de Cristo a dores de parto. Como são as dores de parto, né, de uma mulher? Eles começam de maneira não tão intensa e mais espaçado. Ora, esses fatos que aqui foram ditos sempre existiram. Sempre houve terremoto, sempre houve epidemia, sempre houveram homens blasfemadores, sempre houve perseguição à igreja. Porém, nos dias que antecedem, como as dores de parto, eles vão se tornando mais intensas, as dores vão se tornando mais intensas, e o intervalo entre uma e outra contração vai se tornando mais reduzido, tá certo? As mulheres aí que já tiveram bebê por parto natural.
na medida em que essas contrações vão se intensificando e os intervalos entre uma e outra vão se encurtando, vai chegar um momento em que vai se tornar tão intensa e que praticamente não haverá mais intervalo. A dor, por um período curto de tempo, relativo, claro que curto para eu que sou homem, né? Para quem teve um bebê sabe que parece que não acaba, né? Mas, logo em seguida o que acontece? Aquele filho, aquela filha, ela vem à luz e todos podem vê-lo e as dores passam. As dores passam. Então, por um lado, uma grande perseguição. Por outro lado, amados, outra marca, um outro sinal que acontecerá na igreja, mas aqui eu digo igreja com I minúsculo, é uma grande apostasia. Um grande abandono da fé. E, amados, eu quero dizer para vocês que uma igreja, pessoas podem apostatar da fé, mesmo sem sair da igreja com I minúsculo. Talvez, misericórdia, muitos aqui dentro, de uma maneira ou de outra, estão como que apostatados. Por quê? Porque você pode até continuar frequentando o ambiente religioso, mas o seu coração já está assim no tanto faz. Você vai talvez para cumprir uma agenda, talvez você vai por influência da família, você vai porque, enfim, você tem amizades, é um ambiente saudável, nós podemos nos relacionar com pessoas, porém, aquele anelo de Cristo e da volta de Cristo, talvez já nem está presente. Então, é um fato que a grande apostasia se manifesta no abandono da vida em igreja, mas também é possível uma apostasia dentro das igrejas. Dentro das igrejas. E nós vamos demonstrar isso pela palavra, porque, no entanto, por ser parte da revelação bíblica, a própria expectativa da volta de Cristo fomenta e produz a santificação nos filhos de Deus, conforme nos mostra 1 João 3, 2-3. Eu convido os irmãos a lermos juntos esse texto com bastante vigor. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Vamos repetir só a última frase. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Falar sobre a volta de Cristo pode ser para mim, que prego, apenas mais um ensino. E para você que ouve, apenas mais uma informação. Porém, são as nossas vidas, a minha e a sua vida, as nossas vidas mostrarão se, de fato, temos sido santificados pela expectativa da volta de Cristo. Pois a si mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança. Apesar das perseguições, da apostasia e todos esses sinais que vão se manifestar e já estão sendo manifestos nesses dias, apesar de tudo isso, os verdadeiros cristãos, eles terão um avanço, não em número talvez, mas em santidade naqueles dias. Por quê? Conforme nos diz Apocalipse 22, 1, não está aí, quem é injusto, faça a injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Aqueles que são do Senhor, que ouvem a voz do Senhor, que têm sido por Ele pastoreados, exortados, eles estarão sendo cada vez mais atraídos, mais, sendo conquistados mais. Existe um dia em que, pela graça do Senhor, houve um dia em que você
creu no Evangelho, ouvindo uma pregação, talvez ouvindo, inclusive, algum irmão aqui neste púlpito. Naquele dia houve o seu novo nascimento, que também nós chamamos de conversão. Porém, nós continuamos sendo convertidos, porque o meu espírito ele foi vivificado pela palavra, pelo Evangelho, pela obra de Cristo. Mas na minha vida, na minha caminhada com Ele e com os irmãos, a minha mente vai sendo também convertida. Converte-me, Senhor, e serei convertido. Existe o novo nascimento, existe todo o processo de santificação, onde os meus interesses eles vão sendo estreitados, reduzidos a Cristo, onde eu vou sendo levado a amá-lo cada vez mais e vou depositando cada vez mais aos pés dele a minha vida e a vida dos meus. Isso é um resultado da formação do caráter de Cristo em nós, que começa no novo nascimento. O novo nascimento é maravilhoso, mas é o início da vida cristã. Na vida cristã, ele é apenas o início, amados. Mas glória a Deus pelo novo nascimento. Porém, a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem. Mas nós podemos fazer isso sozinho? Impossível. Mas diante disso, amados, uma questão se levanta em nossas mentes. Como se dá essa santificação em relação à expectativa da volta de Cristo? O Senhor nos alerta que os dias que antecederão a sua volta serão semelhantes aos dias de Noé e de Ló. O que há em comum nesses dois personagens? Suas histórias, quando observadas juntas, têm muito a nos ensinar sobre o ambiente da segunda vinda de Cristo e contém advertências bem específicas a respeito de como se dará a santificação dos santos nesse período. Consideraremos a seguir alguns fatos relacionados a Noé e a Ló. As histórias de Noé e de Ló, elas aparecem no mesmo livro, Gênesis. Depois eles são citados juntos novamente por Jesus, e por último aparecem juntos de novo na segunda epístola de Pedro. E isso não é coincidência. Ambos viram o Senhor exercer juízo em seus dias. E nós não faremos uma análise exaustiva da história deles, não haveria nem tempo para isso, né? Vou apenas pensar alguns detalhes importantes. Creio que os irmãos estão bem familiarizados com a história de Noé, com a história de Ló, não preciso contá-la novamente, mas vou pensar alguns fatos que nos mostrarão o coração do cristão nos dias que antecedem o juízo, ok? Gênesis 6, de 8 a 9, vamos ler juntos, irmãos? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 8 a 9. A palavra Noé, o nome Noé, ele aparece pela primeira vez na Bíblia, alguns versículos antes disso aqui, numa genealogia, em que diz quem era seu pai, né? Mas quando vai começar a história de Noé, é muito interessante esse versículo. Ele me chama muito a atenção, que ele diz assim, que Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Parece que Noé não teria história se não fosse a graça. Eis a história de Noé. Por quê? Por causa da graça. A história de Noé começa com a graça. Se não fosse por ela, Noé não teria uma história. Tudo começa com a graça. E o que é a graça? É uma dádiva imerecida, é um dom, um presente de Deus para quem, como eu e como cada um de nós, não merece. Se Noé merecesse, não seria graça. A integridade de Noé decorria de sua comunhão com Deus, e por isso ele achou graça diante de Deus. Noé não merecia, precisamos começar por aí. Se fosse por uma questão de mérito, Noé tinha que ter morrido afogado junto com todo o restante da humanidade. Porém, o Senhor agiu com graça para com Noé. Pela fé, olha, vamos juntos, Hebreus 11, 7, todos juntos. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa,
pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quem somos nós? Quem é você, meu irmão? Nós somos aqueles que, à semelhança de Noé, estamos sendo divinamente instruídos acerca de acontecimentos que ainda não podemos ver. Você se vê nesse texto, nesse versículo? Esse texto fala de Noé, mas ele fala também de nós. No entanto, o texto acrescenta que Noé, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Ser temente a Deus é levá-lo a sério. É responder positivamente a tudo aquilo que Ele tem colocado diante de você, em termos de santificação, em termos de ministério, em termos de arrependimento, em termos de posicionamentos, né? É levá-lo a sério. Aquele que é divinamente instruído por Deus e leva a sério a sua instrução, ele aparelha a sua arca. Ou seja, em obediência, prepara-se para o dia do Senhor. O chamado de Deus para Noé naqueles dias que antecederam o dilúvio foi: entra na arca. Esse é o primeiro aspecto da santificação. É entrar na arca. Entrar na arca significa estar em Cristo e entrar em tudo aquilo que Ele tem preparado para que entremos. Significa atender ao chamado e obedecer à instrução que tem sido colocada diante de nós, como exortação à santificação e ao ministério. Há um chamado e há uma instrução. Fomos chamados a termos comunhão com Deus, estamos sendo instruídos por Ele, por meio da Sua palavra, acerca de nossa vida pessoal, devocional, familiar, comunitária, ministerial, profissional, em todas as áreas. E seremos por Ele salvos no glorioso dia de Sua volta. Nós fomos chamados, estamos sendo instruídos e seremos salvos. Como negligenciar uma tão grande salvação? Por que tão grande salvação? Porque ela contempla os 3 tempos da vida. O passado, eu fui salvo, eu estou sendo salvo através da instrução, da renovação da minha mente, e eu serei salvo no dia da sua volta, no dia em que todos os cristãos, eles terão os seus corpos glorificados e eternamente estaremos com o Senhor. Isso é uma tão grande salvação. Como negligenciar uma tão grande salvação? E além desta tão grande salvação, ao atender ao chamado e à instrução de Deus, Noé teve também a sua família salva. Veja bem, assim foi salvo Noé e toda a sua família. Você quer a salvação da sua família, meu irmão? Você tem sido divinamente instruído acerca das coisas que não se veem. Você tem sido instruído, discipulado pelo Senhor através da sua palavra. Você tem levado o Senhor a sério, você tem sido temente a Deus, e o chamado de Deus para nós é semelhante ao chamado a Noé. Entra na arca. Entrar na arca é entrar em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você e que vem falando ao seu coração. Talvez uma mesma nota já há muito tempo. Irmão, aquela questão, vem falando com você sobre essa questão. Entra na arca também nesta área. Entra na arca nesta área profissional, nessa área familiar. Entra na arca enquanto marido. Entra na arca enquanto pai, enquanto filho. Enquanto irmão, membro desta comunidade, entra na arca. Vamos considerar também agora um pouco sobre a história de Ló. E através de sua história, vermos o outro aspecto do que é santificação. Ló. Antes de mais nada, nós devemos considerar quem era Ló. Ele era um homem de Deus, está certo? O apóstolo Pedro o descreve como um homem justo e que era afligido pelo que via e ouvia em Sodoma. 2 Pedro 2, 7 a 8. Como é que você se sente no mundo hoje? Você está muito confortável com as notícias, com os fatos que se vê, né? Ou você tem afligido a sua alma justa no meio do procedimento dos insubordinados? Muitas vezes o cristianismo moderno, amados, ele classifica o crente como um super-herói,
que não sofre, que não erra, que não tem lutas. E talvez, se não fosse por conta desse texto, que chama Ló de justo, nós mandaríamos Ló direto para o inferno. Mas o texto diz que ele era um justo. No Novo Testamento, justo tem a conotação de justificado. Nós cremos que não há uma justiça em si mesmo, em nós mesmos. É a justiça imputada por Deus em nós, através do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas segundo Pedro, Ló era um homem de Deus. Porém, ele era confuso, ele era dividido, ele tomou algumas decisões, amados, que trouxeram consequências. E quem aqui, às vezes, não toma uma decisão equivocada? Seja em qualquer área da vida, não é verdade? E isto custou muito caro a ele e à sua família. Através da história de Ló, nós somos exortados sobre questões bastante específicas a respeito da vida devocional, familiar e profissional. A história de Ló, ela é intimamente ligada à de Abraão. Quando recebeu o chamado e a instrução de Deus, ainda na Mesopotâmia, Abraão levou Ló consigo, contrariando a instrução de Deus. Ele teve um chamado, ele atendeu, mas ele teve uma instrução e ele contrariou. Gênesis 12:5. Porém, Abraão andava com Deus e Ló andava com Abraão. Aqui já vemos uma exortação clara e que deve ser aplicada em nossas vidas. Cada um de nós deve ter seu próprio relacionamento com Deus. Não podemos depender da espiritualidade dos outros. Enquanto Ló andava com Abraão, tudo ia bem, mas quando eles se separaram, a vida de Ló começou a declinar. Pegar carona, amados, na espiritualidade dos outros, se tornará uma armadilha caso haja uma separação de caminhos entre você e aquela pessoa que você está caminhando. O convívio cristão é maravilhoso, essa comunhão, né? O ferro afia o ferro, né? E como é bom, como é importante. Eu amo essa comunidade, há já muitos anos que eu aqui estou, e como os irmãos aqui, eles têm esse carinho, eu me sinto bastante amado aqui nessa comunidade. E através desse amor, dessa expressão, dessa comunhão, o ferro vai afiando o ferro. É muito importante a vida em comunhão. Mas, amados, eu não posso pegar carona na espiritualidade do Maurício. E eu já peguei, viu? No começo, alguns anos atrás, eu pegava carona na espiritualidade dele. Glória a Deus pela sua vida, Maurício. Mas eu não posso pegar carona na espiritualidade do Maurício. Eu não posso. Porque se um dia houver, por algum motivo, uma separação, a minha vida vai acontecer igual a de Ló. Eu vou começar a declinar. Ninguém pode viver a vida cristã por você, meu querido. Existe uma certa confusão na mente de alguns que pensam que os seus pais, suas esposas, os seus maridos, eles podem viver a vida cristã por você. Não é possível, né? O seu pastor, ele não vai viver a vida cristã por você, amado. Nós cremos no sacerdócio universal. Nós não temos intermediários entre nós e Deus, além de Cristo. Ele é o único mediador. É apenas a Ele que nós devemos nos apegar. Se você pegar carona na espiritualidade do seu irmão, meu irmão, primeiro que se ele, por um acaso, ele tiver algum deslize na vida, você tomba junto. Mas foi exatamente isso que aconteceu com o Ló. Né? Existem pessoas que, ao invés de orar, elas pedem para o outro orar. Você pode pedir para alguém orar por você. Você pode e deve. Nós fazemos isso. Fizemos isso agora há pouco. Mas, amado, você também tem que orar. Não é? Tem pessoas que elas creem no poder da oração, mas não oram. Ela sabe que há um Deus que ouve oração, ela sabe que esse Deus é poderoso para atender, ela sabe que o caráter desse Deus é um caráter santo e bondoso e misericordioso, mas ela não ora, ela espera pela oração do outro. É aquela pessoa que na família dela, só a avó é que ora. Quando ela precisa de uma oração, ela vai pedir para a avó. O dia que a avó morrer, não tem mais oração naquela família. Acontece, amados? Será que numa medida ou em outra nós temos tido essa carona na espiritualidade dos outros? Misericórdia.
É muito bom ser discipulado por alguém mais experiente. No entanto, Deus dá graciosamente um trilho para cada crente seguir, uma esfera para atuar, um chamado e uma instrução. Mas a separação de Ló e Abraão, ela foi necessária. Olha o boletim, amados. Porém, a decisão de Ló ao escolher as campinas do Jordão se deu por uma visão muito materialista. Todo mundo está familiarizado com a história de Ló? Todos conhecem? Ló, por conta dos funcionários, né, de Ló e do seu tio Abraão, que começaram a se desentender, eles precisaram separar os seus caminhos e Abraão deu a prioridade para Ló. Ló, você escolhe. Você olha aí para onde você quer ir. Eu te amo, mas não dá. E aí o Ló ele faz essa escolha considerando apenas os aspectos econômicos. O Ló era um pecuarista, e ele viu as campinas do Jordão bem regadas. O que um pecuarista precisa? Ele precisa de água, de terra, com água próximo, para que o seu rebanho possa matar a sua sede, né? Mas então ele escolheu as campinas do Jordão, e essa escolha se deu por uma visão muito materialista. Por ser pecuarista, Ló viu ali possibilidades de lucro. Porém, não se contentando em habitar a região das campinas, Ló foi armando suas tendas até Sodoma, desconsiderando o caráter ímpio daquele povo, conforme Gênesis 13, de 8 a 13. Ele foi cada vez mais próximo, se aproximando de Sodoma. Ele ia armando as suas tendas. De repente, alguns versículos adiante, ele está lá dentro de Sodoma, e há alguns que entendem que ele, inclusive, se tornou um funcionário público lá de Sodoma, talvez até um juiz, devido à posição que ele estava, que ele ficava no portão, e era uma posição que costumava ser ocupada por juízes, né? Mas ele estava completamente integrado àquela vida, àquele ambiente, e lá ele prosperou muito, amados. Mas pela misericórdia de Deus, Ló foi salvo. Porém, a sua vida familiar, testemunho e ministério foram profundamente afetados. Uma família de crentes que foi esfacelada por uma decisão materialista e insana. Existe, queridos, ou existirá, uma ou muitas crises na vida de cada pessoa. Tá certo ou não? De várias naturezas, né? O mundo há aflições, né? E em meio a esta crise, talvez você esteja passando agora, né? Em meio a esta crise, indubitavelmente, será revelado o fundamento em que cada um de nós estamos fundamentados. Que tipo de crente você é? Ló atormentava a sua alma justa pelo procedimento dos sodomitas, né? Você está assim nesse mundo? Quando você assiste o jornal ou visita um site de notícias, né? O que você sente? Prazer, alegria, né? Nossa, que legal, quantas coisas. Ou indignação, perplexidade, decepção e às vezes até nojo. As notícias do Brasil, então, não vamos nem... O chamado para Noé, nos dias que antecederam a volta de Cristo, foi: entra na arca. E o chamado para Ló, nos dias que antecediam o seu juízo, foram: sai de Sodoma. Entra na arca e sai de Sodoma. Isso em outras palavras, é uma expressão do que é a santificação. Ao mesmo tempo em que eu aprofundo o meu relacionamento com o Senhor, eu vou me desarraigando dessa terra. Isso é santificação. O caráter de Cristo ele vai crescendo em mim e eu passo a amar as coisas que Ele ama cada vez mais e aborrecer as coisas que o aborrecem. Isso não se dá de um dia para a noite. Tem pessoas que esse processo é mais rápido, outros são mais lentos, outros, a semelhança de Ló, se o anjo não pegar pela mão e arrastar, parece que não vai. Mas, amados, a obra que ele começou, ele vai concluir. Ao boletim, amados. Vivendo em Sodoma, Ló prosperou financeiramente, porém ele e sua família foram contaminados com a cultura ímpia daquele lugar. Ao mesmo tempo em que sofria moralmente por causa do que via e ouvia, ele tolerava a aflição por causa da prosperidade, está ganhando dinheiro.
Ainda assim, por sua graça e misericórdia, Deus não desistiu de Ló e enviou anjos para o salvar, juntamente com sua família. Amados, qual que era o pecado de Sodoma? Qual que é o problema de Sodoma? Me ajudem. Vocês estão com medo de falar? Não está no boletim, mas o livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 49 e 50, nos ajuda com essa questão. Talvez você, como eu, pensava que o problema de Sodoma era relacionado a questões sexuais. E também era. Porém, havia um problema maior. Ezequiel 16, 49 e 50 nos diz o seguinte. Encontraram aí? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, olha qual que é o pecado de Sodoma. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela. Mas isso é pecado? Fartura, prosperidade é pecado? Olha que coisa. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Desigualdade social. Por conta dessa soberba, dessa fartura, eles, verso 50, foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Por conta dessa tranquilidade, essa distância social, e todos os países em que há maior desigualdade social, sempre vai ter muito mais prostituição, vai ter muito mais violência, tráfico de drogas. Os problemas morais de Sodoma decorriam disso aqui. Não sou eu que estou falando, você olha o texto aí, vou ler novamente. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. Quando fala filhas, são as outras cidades ao redor de Sodoma. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Pelo que, em vendo isso, as removi dali. Ló tinha uma vida boa em Sodoma. E ele estava acomodado, conformado. Por quê? Porque lá tinha prosperidade, fartura de pão, né? Mas desigualdade demais. Uns muito ricos, outros muito pobres. E isso sempre vai gerar um monte de outros problemas, inclusive morais, sexuais, a exploração de uma maneira ou de outra. Faz sentido, irmãos? Mas apesar de se sentir mal com tudo aquilo que ele via, ele ia tolerando essas injustiças e tudo o que das injustiças deriva. A instrução de Deus a Ló era clara e urgente. Saia de Sodoma. Porém, segundo o relato bíblico de Gênesis 19, 15 a 16, Ló demorava em obedecer. E aqui eu quero que você entenda a demora de Ló como a minha e a sua demora. Tem uma pregação do Maurício Torres de uns 10 ou 15 anos atrás, que chama-se A Demora de Ló. Eu encorajo vocês a procurarem, deve ter no site da igreja. Mas entenda como a demora de Ló é a minha e a sua demora. A demora da igreja, demora em atender ao chamado, demora em entender a instrução do Senhor, demora em acolher a exortação, em se posicionar. Eu e você temos nos demorado a obedecer o que diante do Senhor? E Lucas 13, 22, nos traz ainda um ensino muito importante. Ele também não está no boletim, mas é muito interessante. Lucas 17, 32 nos diz o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Gênesis 19, 26 diz: e a mulher de Ló
olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Sal, na Bíblia, ele costuma ter uma conotação de testemunho. Ela se tornou um testemunho daqueles que olham para trás, né? Mas, amados, onde é que estava a mulher de Ló quando ela se tornou estátua de sal? Ela estava dentro de Sodoma? Já tinha saído de Sodoma. Não basta sair de Sodoma, é preciso que Sodoma saia de você também. Você pode estar fora de Sodoma, mas Sodoma impregnado de você. E queridos, em duas ocasiões, pelo menos Jesus, ele fala para a gente lembrar de alguma coisa. Uma é aqui, lembrai-vos da mulher de Ló. E outro momento em que a Bíblia nos ensina a lembrar, está em 1 Coríntios, Jesus também ensinou isso, mas aqui é Paulo falando. 1 Coríntios 11, 24 e 26, que diz o seguinte: e tendo dado graças, o partiu, o pão, né? E disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de... Lembre de mim. Jesus disse: lembre de mim, de quem eu sou, da minha obra. Nunca se esqueça do Senhor, mas lembrai-vos da mulher de Ló. São a lembrança de Cristo, que nós fazemos o memorial na ceia, que tem uma realidade espiritual, obviamente. É uma doce lembrança. Nós lembramos do que Ele fez por nós, nós lembramos do que Ele fez em nós e do que Ele está fazendo através de nós. É uma doce lembrança, maravilhosa. Mas, amados, lembre-se da mulher de Ló. Aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la-á. Nós não temos ideia, amados, do impacto que o mundo causa em nossas famílias. Uma decisão, por vezes, materialista, ela expôs por um longo tempo toda a família de Ló a um ambiente perverso, contaminado, ímpio, que desagradava ao Senhor. E de alguma maneira isso foi entrando na cabeça de Ló e na cabeça daquelas meninas, ao ponto de que, quando eles fogem de Sodoma, né, que o anjo os traz, aquelas meninas, aquelas filhas de Ló, elas têm uma ideia brilhante. Qual que era a ideia que elas tiveram? Nós estamos aqui solteiras, nós não vamos ter filho, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter filho com o nosso pai. De onde é que elas tiraram essa ideia? O Abraão não ensinou isso para elas, e nem o Ló, porque o Ló atormentava a sua alma justa. Isso elas aprenderam com quem? Esse incesto. Em Sodoma, era a cultura. Assimilaram e embebedaram. O pai também, por conta da vida em Sodoma, também não tinha domínio próprio, não tinha controle, exagerava no álcool, e chegou ao ponto de cometer esse absurdo de ter filhos com suas próprias filhas. E esses filhos, eles dão origem a dois povos, amorreus, moabitas e moabitas, perdão. Moabitas são povos que geraram problemas para o povo de Deus até nos tempos de Davi. Ou seja, as consequências, elas são longas, elas não é uma coisa apenas do momento, amados. Mas nos dias que antecedem o fim, ao boletim, o chamado de Deus ao seu povo, ele possui então dois aspectos. Entra na arca e sai de Sodoma. Entrar na arca é atender ao chamado e à instrução de Deus. Você foi chamado e você tem sido instruído, e eu também. Entrar na arca é atender esse chamado, é ter comunhão, é servir ao Senhor e aos irmãos. Sair de Sodoma, por outro lado, significa sair de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, sem demora e sem olhar para trás. Está claro isso, amados? Noé e Ló, eles ainda aparecem juntos mais uma vez em 2 Pedro 2, de 1 a 9. E esse texto nos traz ainda mais características do ambiente do mundo nos últimos dias. Vamos ler juntos então 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Nas pregações desses falsos mestres, a pessoa e a obra e a suficiência do Senhor, elas irão ficar de lado. Serão ensinos coach, é a pregação coach. Eu falo que é a pregação tabajara. Os seus problemas acabaram. Não acabaram, amados. Não acabaram. Mas o homem, ele é o centro e não Cristo na pregação desses profetas dos dias profetas, entre aspas, né? Dos dias que antecedem a volta de Cristo. Eles irão pregar, mas nada de cruz, nada de pecado, nada de arrependimento, nada de santificação, nada de novo nascimento. Cristo, ele aparecerá, amados, apenas como um sábio, um místico, um homem exótico, excêntrico, ou no máximo um exemplo a ser seguido, não como o Senhor que os resgatou. Eles irão negar o Senhor que os resgatou. Amados, nós vemos isso todo dia, só você ligar a TV. Existe muito mais pregações pelo mundo afora, né? com essas características, do que pregações do verdadeiro evangelho, que apresenta a pessoa e a obra de Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? É o Filho de Deus, o Salvador, que nos resgatou, foi enviado pelo Pai para dar sua vida, verteu o seu sangue na cruz, ressuscitou, nos levou a morrer juntamente com Ele, nos ressuscitou juntamente com Ele, agora habita em nossos corações, conduz a nossa vida, está nos discipulando, nos chamou e está nos instruindo, está formando o seu próprio caráter em nós. Ele está nos preparando para a volta dEle. E qual é o chamado dEle a mim e a você? Entra na arca e sai de Sodoma. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Veja que as práticas são libertinas desses pregadores. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. 2 Pedro 2,2. Por causa desses falsos mestres, o nome de Cristo ele será blasfemado. E estes homens trarão escândalo à casa de Deus. Isso acontece hoje, meus irmãos? Será que isso acontece hoje? Eu me lembro, uns anos atrás, teve esses picaretas da fé aí, que também estão introduzidos na política, e aí tinha um momento lá em que tinha uma câmera que filmou eles, esses homens de mão dada, orando e agradecendo a Deus pela propina que eles acabaram de receber de não sei quem, e isso passou no jornal. Mas é prato cheio para os ímpios. Lá. Porque o mundo, eles nos veem todos iguais, eles não fazem a distinção daqueles que pregam o evangelho, aqueles que vivem o evangelho, aqueles que têm entrado na arca de Sodoma. O mundo não faz. É os crentes. E o cara está lá agradecendo a corrupção. É possível isso, amados? Orando, agradecendo, fala até línguas. Misericórdia, amados. No 2 Pedro 2,3, vamos ler juntos. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. O mercantilismo do evangelho também é uma marca do fim dos tempos. E isso tem avançado. As dores de parto mais intensas e mais próximo o intervalo, menor o intervalo. E você veja que interessante, o texto não fala assim que eles farão comércio com vós, eles farão comércio de vós. Sabe o que isso quer dizer? Você é o produto, você é o produto que eles estão comprando e vendendo. O objetivo deles é cativar com promessas que o Senhor não fez, assustar com ameaças que o Senhor não fez, e trazê-los religiosamente às suas reuniões, com suas contribuições cada vez maiores, não é? Será que os pregadores da prosperidade, eles já leram esse texto, amados? Será que eles têm algum temor? O texto, logo adiante, ele compara esses homens
com anjos caídos. Olha que forte é isso. 2 Pedro 2:4, todos juntos. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo. Eis aí os dois juntos novamente. Juntos lá em Gênesis, juntos na mensagem de Jesus e juntos aqui na mensagem de Pedro, da segunda carta de Pedro. Então aqui vemos novamente Noé e Ló juntos, sendo exemplos para nós diante de realidades apóstatas e ímpias. Noé entrou na arca e Ló saiu de Sodoma. Termos opostos, porém aspectos complementares de uma mesma exortação. O chamado e a instrução de Deus para nós, nesses últimos dias, é semelhante ao chamado de Deus a estes homens. Entra na arca e sai de Sodoma. Assim serão, queridos, os dias que antecederem a volta do Senhor, como nos dias de Noé e de Ló. As provações se acentuando, os sinais cada vez maiores, mais evidentes, a perseguição não vai melhorar, meu irmão. Olha, lê a sua Bíblia. Eu sei que existem pessoas que defendem que haverá um grande avivamento. Amados, a palavra não fala disso. A palavra fala de um esfriamento de quase todos o amor. Há avivamento? Na minha e na sua vida particular, na sua família, na comunidade, haverá avivamentos. Por quê? Porque aquele que é justo vai praticar mais a justiça. Aquele que é do Senhor vai a si mesmo vai se santificar. É o que o texto diz. Ele vai ter um crescimento em santidade. Agora, o crescimento numérico nós não vemos, amados. Você desconfie. Se estiver havendo, glória a Deus, maravilha. Nós desejamos, nós pregamos o Evangelho para que mais pessoas creiam, para que mais pessoas venham. Mas se você olhar para a palavra do Senhor, no final, o amor se esfriará de quase todos. E sinais para todo tipo, na política, na economia, na igreja. Porém, as pessoas estarão vivendo suas vidas como se nada estivesse acontecendo. E aqui está uma pedra de toque para você fazer uma avaliação da sua própria vida. Porque, amados, o Senhor está às portas. Você e eu preciso fazer uma avaliação. Eu tenho crescido em relacionamento com o Senhor Jesus Cristo nos últimos anos, ou a minha espiritualidade ela está estagnada? Quando você vai falar de Cristo para alguém, amado, a única coisa que você tem para falar é o novo nascimento de 25, 30 anos atrás? Ou você tem tido experiências com o Senhor, Ele tem te falado, Ele tem te pastoreado, Ele tem te conduzido, Ele tem te levado através da palavra, através de experiências, a arrependimentos cada vez mais profundos. No começo da vida cristã, amados, nós costumamos nos arrepender muito de coisas que nós fazíamos. E é assim mesmo, normal. Mas ao passo que você vai caminhando com o Senhor, você começa a se arrepender de quem você é. Daquilo que as suas inclinações. O Senhor, Ele corrige as nossas ações, mas amados, a nossa pregação, ela não é uma pregação na base
do moralismo, amados. Não é uma pregação comportamental. Ele quer, sim, uma transformação do seu comportamento, mas a partir do seu coração. Na medida que nós vamos andando com o Senhor, estreitando, atendendo, ouvindo o chamado de Deus, entrando cada vez mais profundo nessa arca. A arca é Cristo, amados. A arca é Cristo. E Sodoma, o que é Sodoma? É o mundo. Na medida que eu vou entrando profundamente na minha relação com o Senhor, a minha família será abençoada. E na medida que eu vou permanecendo em Sodoma, a minha família vai sendo contaminada. E nós não podemos prever os resultados dessa contaminação a curto, médio, longo prazo. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Que o Senhor nos ilumine para enxergarmos em nossas vidas, não é na vida do outro, querido. Não é na vida do outro. Na vida do outro é fácil. E a gente sabe da solução para os problemas do outro, assim, olha, eu sou excelente para resolver o problema do outro. Vocês também? Na vida do outro é fácil. Mas é na sua e na minha e na sua vida. Que Ele nos ilumine. Se não iluminar, e que nessa manhã Ele tenha falado com você a respeito desses aspectos. Para enxergarmos em nossas vidas o que tem sido para nós Arca e Sodoma. E que Ele mesmo nos dê força e coragem para nos posicionarmos de acordo com a vontade dEle, para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque a Tua palavra, que é viva e eficaz, Pai, ela foi exposta. O Teu Evangelho foi apresentado, meu Pai. Nós sabemos, Pai, que se Tu não revelar, nós não podemos assimilar nada, Pai, além de conhecimento intelectual, Pai. Mas eu também creio, Pai, que vidas hoje podem ter sido tocadas, pessoas hoje podem ter sido salvas. O Teu poder, Pai, Ele é o único poder, o Evangelho é o único poder, Pai, capaz de fazer essa obra na vida de cada um aqui, Pai. E eu te louvo porque a Tua palavra foi pregada, meu Pai. Mas eu te peço ainda mais, meu Pai, que no coração de cada um presente aqui, Pai, a começar por mim mesmo, que seja revelado, meu Pai, no coração de cada um de nós, o que tem sido Arca e o que tem sido Sodoma em nossas vidas, para que assim nós possamos, também encorajados por Ti, fazermos os acertos, Pai, que são necessários e que trarão glória ao Teu nome, Pai. Entrando cada vez mais na arca e saindo de Sodoma, para a glória do Teu nome e para o bem das nossas almas. Em nome de Jesus. Amém.